Nós tivemos a notícia hoje que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, dispensou o advogado, Rodrigo Rocha, e contratou um outro advogado, que é o Fenelon, que é especializado em delações premiadas. O Rodrigo Rocha também atendeu o Anderson Torres e foi dispensado pelo Anderson Torres. O Rodrigo Rocha, ele é um advogado que atende a família Bolsonaro. Então fica parecendo, e eu já ouvi isso aqui em Brasília, nos bastidores, que esse advogado teria tentado atuar junto aos ex-assessores do Bolsonaro, né, o Anderson Torres e ao Mauro Cid, para tentar blindar o próprio ex-presidente, né, de alguma acusação, de alguma acusação, efetivamente, né? E agora, com essa contratação do Mauro Cid de um especialista em delação, reforça esse cenário. Se a CPMI foi instalada, se foi indicado pela CPMI, vocês pretendem convocar o advogado e entender qual é a posição, por que ele entrou nesse meio, o que exatamente ele estava buscando, se ele atuou como um operador do presidente ou da família Bolsonaro, isso chama atenção, ou não, ou tudo bem, o senhor acha que faz parte do processo? Em primeiro lugar, eu não tenho dúvida de que o que a justiça tenta nesse momento é cavar uma delação contra Jair Bolsonaro. Me desculpe, mas ao meu ver, Anderson Torres só esteve preso até hoje, numa simples tentativa de que, Anderson Torres, abre a boca, fala do Bolsonaro e a gente vai te liberar. Parece que não conseguiram até agora. Vieira Cid, Mauro Cid. Como foi feita a prisão do ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro dentro de um inquérito de milícia digital, e esse é que é o absurdo, milícias digitais, um inquérito aberto no âmbito do STF, que deveria ali ver supostamente ataques virtuais, gabinete do ódio, fake news também em redes sociais, mídias digitais, não acharam nada e partiram para cartão de vacina. E não só isso, prenderam pessoas ligadas ao Bolsonaro com prisão preventiva. Eu posso estar falando besteira, mas tem alguém do direito aqui do meu lado. Qual o risco que os ex-assessores de Jair Bolsonaro, sei lá, cometiam a democracia? Ou em qual hipótese eles poderiam destruir provas? Baseado em que assessores e ex-assessores de Jair Bolsonaro foram presos em uma suposta falsificação de cartão de vacina? Eles querem chegar no Bolsonaro. É essa a ideia. Qual está sendo a atitude do advogado? Está tramitando entre um lado e o outro? Eu não sei. Confesso que não sei. Dentro de Brasília, advogado andar entre um gabinete e outro gabinete é super comum. É comum até advogado entrar de bermuda dentro do STF. Ou então comemorar junto com o Lula e com o ministro do STF uma eleição. É muito comum isso acontecer em Brasília. Agora, CPMI, vamos focar nos atos de ação, de omissão e de abuso de autoridade. Se tiver ligação, não tenho dúvida que também será convocado. Não tendo, não será convocado, não vamos ter perca de tempo. Pavinato. Só pegar uma rabeira aqui do Dantas, ou pode ser também, Dantas, como experiência própria. Trânsito. Determinado advogado tem um trânsito que nenhum outro advogado tem em determinado gabinete. Isso é muito comum em Brasília. Infelizmente, não deveria ser assim, mas a realidade, ela não é tão bonita. Agora, deputado, a gente está desesperançoso aqui no Brasil, porque, como, retomando muito rapidamente, a gente vê punição sem previsão legal. A gente vê 1.390 pessoas sendo denunciadas de baseada, sem individualização de conduta. A gente vê, e na minha opinião, eu acho que o Torres foi solto porque o Cid está preso. A gente vê uma afronta sistemática à Constituição por de dentro do próprio Supremo, porque negar a própria jurisprudência e, em nome do princípio da impessoalidade, negar o direito de um presidente dar a graça e, em nome do princípio da impessoalidade, não
se manifestar contra a indicação do advogado pessoal e afiliado de casamento, né? E até já se movimenta dentro do Supremo, em especial os ministros Fachin e o ministro Toffoli, já para afofar a cadeira do Cristiano Zanin. E nesse ponto, que é mais radical, né? Num dia proibiram o direito líquido e certo do presidente dar a graça a quem ele quisesse, pelo princípio da impessoalidade, e no dia seguinte estão afofando a cadeira de outro, num ato que fere o princípio da impessoalidade. Eu sei que isso cabe ao Senado, a sabatina, mas dos seus pares, você acha que é possível que o Senado barre a indicação de Zanin na sabatina, já que 42 foram os senadores que visitaram Torres? É possível que barre sim, não pela ligação do Zanin com o presidente da República, Lula, e sim por briga de espaço de poder. Outras pessoas querendo ser indicadas, isso já rola ali nos bastidores. Espero que tenha essa briga, e se tiver essa briga pela disputa lá no Senado, no STF, com certeza sou eu que vou estar lá no meio colocando fogo para que Zanin não vire ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, respondendo, sim, pode acontecer, mas não por quebra do princípio de impessoalidade. Deputado, e só para finalizarmos, para a gente poder liberar o senhor também, queria que o senhor nos desse um panorama do andamento dos trabalhos lá no Congresso Nacional em relação à CPMI. A gente já teve a leitura do requerimento, né, pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Agora a gente está naquele momento de indicações dos parlamentares. Pode nos atualizar, inclusive, sobre a situação do senhor que a gente discutiu aqui no programa, que é um caso inusitado, né? O senhor propôs o colegiado, mas corria o risco de ficar fora, acabou sendo indicado, né? O senhor vai participar e quais são os próximos passos? Quando é que a gente vai ter CPMI acontecendo, em andamento, com sessões, audiências? Quais são os próximos passos, deputado? Os partidos já estão indicando, o PL indicou o deputado André Fernandes, deputado Felipe Barros e delegado Ramagens, os 3 titulares, e 3 suplentes, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano. No Senado Federal, o bloco que compõe também o PL, foram indicados os senadores Magno Malta e Eduardo Girão e os 2 suplentes, Flávio Bolsonaro e Joyce Safe. Estão acontecendo outras indicações no âmbito do União Brasil, que é para ser, teoricamente, base governista e que deve ter, dentro do seu quadro, o presidente da CPMI, Arthur Maia. Talvez até o momento seja algum consenso. O seu suplente indicado foi Kim Kataguiri, que hoje é oposição ao governo. O PT já indicou também os seus deputados e está ali tendo essa briga. Oposição, base e centrão. Centrão que é muito importante nesse momento. CPMI deve acontecer, pelo menos é o que se conversa dentro da Câmara dos Deputados, no próximo dia 17, quarta-feira. Deve acontecer a CPMI e ela de fato deve ser instalada para começar os trabalhos. Não sei se vai começar de fato no dia 17, temos cobrado dia após dia. Cabe ao presidente do Senado, e se ele quiser, infelizmente, é uma prerrogativa, é um poder imenso que foi dado a ele, colocar debaixo do braço, ou pedir para os líderes demorarem a indicar e carregar aí mais 2 anos para que a CPMI não aconteça. Não creio que isso vá, de fato, se concretizar. Mas se ele quiser, ele pode fazer isso. E nós, nos resta, entrarmos no STF e pedirmos celeridade. Mas o STF, com certeza, não vai querer acelerar esse processo. Então, assim, é um sistema bruto, é um jogo pesado, mas nós não temos a opção de desistir do Brasil. É basicamente isso.